Estimadas irmãs da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, estamos no mês de outubro, mês em que, no dia 31, celebramos a Reforma. Nos últimos anos, a presidência da ISLB vem convidando as comunidades para que, no mês da Reforma, nos concentremos em um dos seus temas centrais. Neste ano, o tema é Educação Cristã. Por que dar atenção ao tema Educação Cristã? Certa vez, avaliando uma visita feita a comunidades cristãs, Lutero concluiu que era lamentável e miserável o que tinha visto. Para ele, as pessoas diziam crer em Deus, mas não sabiam o que isso significava. Lutero constatou que as pessoas eram analfabetas quando o assunto era fé cristã. Percebeu que se fazia necessário um processo educativo que ajudasse as pessoas no conhecimento da vontade de Deus e que as orientasse em sua vida cotidiana. Diante desse analfabetismo, Lutero disse: essa lamentável e mísera necessidade experimentada recentemente é que me obrigou e impulsionou a preparar este catecismo ou doutrina cristã nesta forma breve, singela e simples. Aqui está o que Lutero escreveu à luz da palavra de Deus. Este é o Catecismo Menor, onde estão explicados os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso, o sacramento do batismo, o sacramento da ceia do Senhor, a absolvição e confissão. Os elementos centrais que fundamentam a fé cristã estão didaticamente expostos por Lutero no Catecismo Menor. O Catecismo Menor é apresentado aos nossos filhos e às nossas filhas no período do ensino confirmatório, quando estão em média com a idade de 12 anos. Mas Lutero escreveu este livreto para as famílias. Lutero quis que o catecismo servisse como auxílio para pais e mães na educação cristã, em casa, no dia a dia, à mesa. Que tal resgatar este livreto, o Catecismo Menor? Eu sei, a vida moderna é agitada. Quem ainda tem tempo? As mudanças que vivemos são inúmeras. Parece que vale tudo e que tudo é relativo. Mas precisamos pensar. O que ainda vale em termos de fé? Que valores vivemos e defendemos? Como família cristã, em meio às correrias e a tantos compromissos, conseguimos olhar para os referenciais que apontam para a vontade de Deus para a nossa vida? Vida pessoal, vida no trabalho, vida em sociedade? Ou você não deseja uma vida com sentido, equilibrada, feliz? Diante da tarefa de educar os nossos filhos e as nossas filhas, mas também diante da necessidade de alimentarmos a nossa espiritualidade, podemos afirmar que o Catecismo Menor continua sendo fonte e ferramenta importante. Por quê? Porque nele descobrimos princípios e valores que o próprio Deus deixou para a nossa vida diária, para que alcancemos coração sábio e tenhamos discernimento. Vejamos a atualidade dos 10 mandamentos. Eles nos põem em contato com referenciais éticos da convivência humana. Por exemplo, o 4º mandamento diz: honre o seu pai e a sua mãe. Recentemente foi lançado um livro da autora Tânia Zaguri com o seguinte título: Filhos adultos mimados, pais negligenciados. Efeitos colaterais da educação sem limites. Liberdade em excesso, falta de limites. Afinal, como educar os nossos filhos e as nossas filhas de forma responsável? Não está aí um assunto que nos preocupa e importante para conversar em família? Com que facilidade se faz uso da violência? Quanto medo isto gera nas nossas vidas? Sobre isso, o 5º mandamento diz: não matarás. O que, segundo Lutero, significa não devemos agredir o nosso próximo, mas cabe-nos ajudá-lo para que tenha tudo o que precisa para viver. O 6º mandamento determina: não cometerás adultério. Lutero diz que cabe a nós amar a Deus e levar uma vida sexual responsável e disciplinada, amando o nosso cônjuge. Não cabe uma reflexão séria e profunda sobre relações que se pautam pela fidelidade, pelo respeito, pelo amor? O que dizer do 8º mandamento em tempos de redes sociais?
Não fale mentiras a respeito do próximo. Outro exemplo, o Catecismo Menor apresenta a oração modelar do Pai Nosso, em que o nosso aponta para uma ruptura com o individualismo e conclama para a perspectiva comunitária da fé em Deus. Pai Nosso, é Ele quem dá o pão nosso, que quer o pão diário para todas as pessoas. Lutero diz claramente: pão é tudo que se refere ao sustento da vida, inclusive as pessoas amigas e o bom governo. O catecismo, além de reunir elementos para fundamentar o conhecimento da fé cristã, é um guia para a vivência real e concreta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todas as fases da nossa vida. Longe de ser uma atividade única de especialistas, a educação na fé é uma tarefa de todas as pessoas batizadas, a começar nas nossas próprias famílias. O que temos conversado nos nossos núcleos familiares? Esse é um chamado para uma revisão da vida e uma oportunidade para fortalecer processos educativos que promovem valores cristãos de justiça, respeito e solidariedade. Lembremos sempre, o exemplo continua sendo um elemento fundamental para estabelecer valores e princípios que estruturam o caráter e a personalidade. É para essa tarefa que o Catecismo Menor continua sendo ferramenta oportuna e imprescindível. Disse Lutero: se queremos pessoas excelentes e hábeis tanto para o governo secular como para o espiritual, então não poupemos empenho, faina e gastos na tarefa de ensinar e educar os nossos filhos, a fim de que possam prestar serviços a Deus e ao mundo. Amém.